Currículo em Ação, EMAI do segundo ano, volume 1. Página 55, atividade 9.2. Vamos explorar medidas de comprimento, centímetro como unidade de medida e a régua como um instrumento de medida. Conhecendo a régua. As unidades de medida que usamos e que a régua tem é o centímetro e o milímetro. Vamos aprender o que é centímetro e o que é milímetro. Observe este trecho da régua. Tem o início no número 0 e observe, ela tem os tracinhos menores. Esses são o milímetro. Cada tracinho desse representa 1 milímetro. Então, aqui já temos 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros e aqui 5 milímetros. Observe que este tracinho é um pouco maior que o outro, que é para descrever que aqui é a metade de 1 centímetro, meio milímetro, que são 5 milímetros. 6 milímetros, 7 milímetros, 8 milímetros e 10 milímetros, que se torna 1 centímetro. Por isso que este traço na régua, ele é maior, para marcar que aqui temos já 1 milímetro, 1 centímetro, desculpe-me. Então, precisamos de 10 milímetros, 10 tracinhos desses menores para formar 1 centímetro. Os números servem para marcar, demonstrar quantos centímetros tem na régua. Esta régua, por exemplo, começa do número 0 e termina no número 20. Então, essa é uma régua de 20 centímetros, mas temos outras réguas com mais ou menos centímetros também. Vocês já usaram a régua? Já mediram alguma coisa usando a régua? A régua serve mais para medir objetos pequenos, de pequena extensão. Na atividade número 1, você vai precisar de uma régua, veja aí. Pegue uma régua e observe-a. Então, observe a régua, veja os números que aparecem, a quantidade de milímetro, o centímetro, quantos centímetros esta régua tem. Depois de observar, vamos responder as questões. A. O que significam os números que aparecem nas réguas? O que será que são esses números? O que significam esses números? B. Qual é o menor número que aparece na sua régua? Se você não tiver uma régua, você pode usar esta do desenho. Qual o menor número que aparece na régua? Pense bem para responder. E o maior número? Observe na régua para responder qual o maior número que aparece na régua. Número 2. Use sua régua para medir o comprimento destas duas fitas. Você sabe medir um objeto? Vou dar um exemplo aqui. Posicione o objeto ou a régua próxima ao objeto. A sua ponta deve ficar próxima ao número 0. Depois, verifique até quantos centímetros o objeto atingiu. No caso do lápis, o tamanho final dele é 8 centímetros. Então, este lápis tem 8 centímetros. Agora sim, número 2. Use sua régua para medir o comprimento destas duas fitas.
e depois responda A. Quantos centímetros tem a fita com desenho de sóis? Que é esta fita aqui, a primeira. B. E a fita com desenho de estrelas? Número 3. Agora, usando a régua, que tal medir o comprimento de objetos de nossa classe? Anote os resultados. Então, o primeiro objeto a ser medido é o lápis. Você deverá anotar o comprimento dele aqui. Depois, o tampo da carteira. Coloque o comprimento do tampo da carteira aqui. E depois, mede um livro e coloque o comprimento aqui. Lembrem-se, quando medimos o objeto na posição horizontal, que é esta mesma posição que a régua está, estamos medindo o comprimento do objeto. Agora, se o objeto estiver na posição vertical, estamos medindo a altura. Então, respondam as questões e retornem para a correção. Correção da atividade 9.2. O que significam os números que aparecem nas réguas? Esses números correspondem aos centímetros. É a marcação de cada centímetro. B. Qual é o menor número que aparece na sua régua? O professor usou essa régua mesmo do desenho para auxiliar como apoio. Então, nesta régua, o menor número é 0 e nas outras também o menor número será 0. Verifiquem, façam a correção. E o maior? Nesta régua, o maior número é o 20. Temos 20 centímetros. 2. Use a régua para medir o comprimento destas duas fitas. Então, medimos a primeira fita e ela possui 14 centímetros e meio. E a fita com desenhos de estrelas, ela tem 12 centímetros. Na número 3, cada um vai medir os seus objetos e colocar a sua resposta. E será individual. Espero que tenham gostado e até a próxima aula, alunos!